210 bilhões de dólares, mais de R$1 trilhão. Se você ficou em dúvida sobre quantos zeros tem essas duas cifras, são 9 zeros quando a gente fala de bilhões e 12 zeros quando a gente fala de trilhão. Esses valores representam a fortuna de Elon Musk, o homem mais rico do planeta Terra, dono da Tesla, da SpaceX e também do Twitter, hoje chamado de X. E por que a fortuna do Elon Musk é importante? Porque foi justamente a condição de homem mais rico do mundo que permitiu Elon Musk fazer o que ninguém mais fez: enfrentar Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal mais temido do Brasil. Foi por causa da iniciativa de Elon Musk de contestar as decisões de Moraes que ordenavam a censura de brasileiros que um ponto de virada se tornou possível no Brasil. Chegou o momento para nós brasileiros nos levantarmos e dizermos em alta voz: chega de censura, chega de abusos. Mas antes de tudo, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Meus parabéns por se juntar a nós nessa verdadeira comunidade de cidadãos apaixonados pelo Brasil, indignados com os abusos que nós temos sofrido e que querem transformar e reerguer a nossa nação. Este é o primeiro passo numa jornada que não é fácil. A luta pelas liberdades sempre foi marcada na história por muita dor, sofrimento, sangue derramado e morte de inocentes. A ideia desse curso não é que você faça o mesmo sacrifício que os mártires da história, mas sim compartilhar com você o conhecimento necessário para que você entenda de forma abrangente e completa o que realmente está acontecendo no Brasil atualmente. Eu quero te equipar com as armas do conhecimento para que você seja um guerreiro na batalha pelas liberdades no Brasil. Então, o primeiro passo crucial você já tomou. Você está aqui conosco, nesta comunidade de guerreiros, pronto para se juntar à luta contra os abusos dos donos do poder no Brasil. Ao ingressar nessa jornada, você se posiciona como um defensor ativo da justiça e da liberdade no nosso país. Eu quero que a sua voz seja ouvida, seja respeitada, e eu quero dar a você as ferramentas do saber para você se posicionar publicamente e com autoridade nas suas redes sociais, na família, no trabalho, em relação ao que você pensa, na defesa dos seus valores e dos seus princípios. Se você algum dia já sentiu medo ou receio de fazer isso, achando que seria repreendido, que sofreria uma represália, que não saberia como argumentar em um debate nas redes sociais ou em uma conversa com amigos, nesse curso eu quero te dar todas as ferramentas necessárias para que você nunca mais sinta esse medo novamente. Eu vou te deixar armado até os dentes, com conhecimento, com argumentos, com sabedoria, que vão te dar a confiança necessária para você se expressar livremente e com convicção, em casa, no trabalho, nas redes e onde mais você estiver. Mas por que esse conhecimento é necessário? Por que nós precisamos entender a respeito dos abusos dos donos do poder, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal? Por que aprender a combater esses abusos e lutar pelas nossas liberdades se tornou algo tão importante? A resposta é simples. Ou nós fazemos alguma coisa agora contra a censura, contra o arbítrio, contra a injustiça, contra os abusos, ou em pouco tempo nós podemos ter a nossa voz calada. Nós podemos não ter uma democracia em nosso país. Muitos na direita, inclusive, já acham que o nosso país deixou de ser democrático e se tornou uma ditadura judicial em que a tirania é exercida por burocratas não eleitos do Poder Judiciário. Há muitos fatos que apontam nessa direção. E você vai entender todos eles nesse curso, com o contexto histórico apropriado e uma análise política e jurídica dos fatos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Muitos dos fatos que você vai aprender aqui, como a origem dos inquéritos das fake news, têm relação direta com a Operação Lava Jato. Nós poderíamos até dizer que ele foi aberto lá em 2019 como uma espécie de reação do Supremo contra a Operação Lava Jato, que até hoje foi aquela que mais puniu corruptos em toda a nossa história, incomodando os donos do poder no Brasil. Eu coordenei a Lava Jato por vários anos e lá eu vivi tudo isso de perto. Essa operação me permitiu entender profundamente como que o Supremo funciona, assim como as investigações e as operações policiais. Agora eu quero trazer essa visão privilegiada e única desses fatos para te dar um conhecimento que você não vai achar em lugar nenhum. Esse curso tem 5 módulos que vão ser liberados para você a partir do dia em que você adquirir o curso, para você poder estudar e absorver com calma os assuntos. O módulo 1 é chamado de O Ovo da Serpente, o inquérito das fake news e os seus irmãos. E nele nós vamos aprender tudo sobre a origem desse inquérito, que é o monstro mãe de todas as ilegalidades e abusos que nós vivemos no Brasil hoje. Você vai entender o passado, o presente e vai entender o futuro desse inquérito e as suas consequências legais, e também como que ele sobreviveu e se multiplicou, tornando-se um monstro de múltiplas cabeças que tem um único objetivo,
que é o objetivo de devorar a direita no nosso país. O módulo 2 é chamado A Censura da Liberdade de Expressão pelo TSE e STF. Nesse módulo, você vai entender como que o sistema usou a censura, que é a arma mais utilizada por ditaduras ao redor do mundo para silenciar não a mentira, mas a verdade, para censurar opiniões, para destruir a liberdade de expressão no Brasil e fazer os brasileiros acreditarem que era melhor a mordaça do que a liberdade. Vamos falar de casos como a censura a Nicolas Ferreira, ao jornal Gazeta do Povo, ao Brasil Paralelo, ao Monark, à Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, a Daniel Silveira e a muitos outros. Também vamos trazer uma cobertura política e jurídica completa do PL das fake news, do Twitter Files, dos arquivos do Congresso americano e dos embates de Alexandre de Moraes contra o Google, o Telegram e o Elon Musk. O módulo 3 é chamado Os Abusos do TSE e STF sobre Outras Liberdades. E nele você vai compreender como que o Poder Judiciário, representado aqui pelo TSE e STF, ou seja, a cúpula desse poder, atacou e fragilizou as liberdades individuais quando deveria protegê-las, no espírito da nossa Constituição Liberal que determina essa proteção, que protege direitos contra os arbítrios do Estado. Nas aulas desse módulo, nós vamos trazer tudo sobre o 8 de janeiro, os crimes e as ilegalidades nos julgamentos do Supremo, a narrativa de tentativa de golpe de Estado por parte de Bolsonaro e o que diz o nosso direito, os casos de busca probatória do Supremo com o objetivo de condenar Bolsonaro, as prisões alongadas de Mauro Cid, de Anderson Torres, de Silvinei Vasquez e Felipe Martins e as decisões do TSE que consideraram o Bolsonaro no final inelegível, condenando ele a uma inelegibilidade de 8 anos. O módulo 4 se chama A Vingança contra a Lava Jato. Nesse módulo eu vou mostrar para você como que a vingança do sistemão contra a Lava Jato, vingança essa que veio na mesma onda de arbítrios e abusos dos donos do poder, se dividiu em 3 grandes ondas. A mudança das regras do jogo, com a anulação sistêmica de processos, a perseguição jurídica, política e patrimonial contra os agentes da Lava Jato e a anulação casuísta de casos da operação, como as anulações das provas dos acordos de leniência da JF e da Odebrecht, e ainda a suspensão das multas milionárias desses acordos. Enquanto os poderosos corruptos saem impunes, os manifestantes do 8 de janeiro, inclusive senhoras presas com uma bíblia e um terço na mão, são sancionadas com penas desproporcionais de até 17 anos de prisão. No último módulo, o módulo 5, vai ser a hora de finalmente nós falarmos das nossas armas contra o arbítrio, contra os abusos e contra a injustiça. Com o nome Como Combater os Abusos dos Donos do Poder, eu vou trazer para você todas as ferramentas políticas e jurídicas que nós temos para virar de vez essa mesa e transformar o Brasil. A solução via Senado, a solução via Câmara, as soluções internacionais e a solução eleitoral. Eu não vou trazer soluções via judiciário, porque é justamente na cúpula do judiciário que o pior abuso está acontecendo. É lá que o foco dos abusos está, justamente aquilo que nós queremos combater. Agora que nós chegamos ao fim dessa breve introdução, pense nas questões que mais trazem dor para você, mais trazem sofrimento e angústia no nosso país hoje. É a corrupção? É a perseguição dos políticos da direita? É a sensação de injustiça? É a revolta com a censura? É a indignação com os 2 pesos e 2 medidas da nossa justiça, que passa a mão na cabeça da esquerda enquanto ataca com violência a direita? É a politização do judiciário? Agora imagine que em pouco tempo, cerca de 2 anos, tudo isso pode ser resolvido, solucionado ou impedido. Pense que daqui a 2 anos você poderá ter contribuído para fazer isso acontecer, mas isso só será possível se você tiver o conhecimento necessário para entender e compreender os abusos, e assim poder se libertar deles e da prisão da desesperança que assola muitos brasileiros de bem hoje. O conhecimento é a base para a ação transformadora. O seu conhecimento é a chave para a luta pelas liberdades no Brasil. Então, bora comigo! Vamos entender para libertar.